Graças e paz, povo abençoado, que Deus os abençoe, que viemos a cada dia estar revestido de Cristo, que o amor dele permaneça na minha, na tua vida, e que essa palavra encontre, lugar no seu coração, que devemos a cada dia estar na presença de Deus, que viemos a cada dia estar se santificando, das coisas mal. Então, se santificar é bom e faz nos levar ao céu. Então, procuramos se afastar das coisas mal. Continuando ainda, será quase o último vídeo, Vou fazer desse, só tem mais um, que é o final. Continuando falando sobre respeito do batismo, Então deixareis Gálatas, que é o slogan do que eu estou falando sobre a respeito do batismo, que é Gálatas 3, versículo 27, a qual nos diz assim: todos aqueles que são batizados em Cristo são revestidos de Cristo. E viemos sempre estar revestido de Cristo. Como eu tenho falado sobre respeito, do batismo, então o batismo que foi de João, a qual foi encerrado em Cristo, são poucas palavras que eu vou encerrarei no final do último vídeo. Então, o batismo de João, como já falei, foi encerrado em Cristo, a qual Paulo, em Atos 19, rebatizou aquele povo, o qual não conhecia o Espírito Santo, e eles foram batizados no batismo de João. Então, permanecia esse batismo, que era o batismo de João, e um batismo que seria a mesma função de João, que era de Marcos, Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Mas esse batismo foi encerrado em Cristo Jesus, porque Paulo vem trazendo, se você tem aproximação com as cartas de Paulo, você vai entender que Paulo, ao escrever, 1 Coríntios e 2 Coríntios, que foi a cidade que deu mais trabalho, onde tinha muita prostituição, se a gente for olhar a cultura lá de Coríntios, então era uma cidade muito idólatras, então trazia muito prejuízo, e muitos cristãos estavam indo no barco também. Paulo chegou a escrever mais 3 ou 4 cartas, mas não chegou, só chegou essas 1 Coríntios e 2 Coríntios, a qual nas próprias cartas de Paulo vai estar falando dessa carta. E eu dei uma pesquisada também. Então, Paulo fala sobre a respeito do ministério da condenação, a qual, se a gente for entender, Jesus veio cumprindo a lei, que era a lei de Moisés, os livros sinóticos ainda é cumprimento da lei, pois o Novo Testamento começa em Atos, depois da cruz. Então, como eu já falei, então esse batismo, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, foi encerrado em Cristo Jesus, a qual, para você ter um livre-arbítrio, você só vai ser condenado se você rejeitar. Então, hoje é arrependez, que é o arrependimento em Cristo Jesus, e seja batizado em Cristo Jesus. Atos 2, o versículo, acho que está em 38 a seguir. Então, se você for pesquisar todo o Atos, o Ato dos Apóstolos, vai estar todos foi batizado em Cristo Jesus, e Paulo,
cumprimenta, como já falei, em vários pontos aqui. Efésios 4, todo no mesmo espírito. 1 Pedro 3, versículo 18 a seguir. 1 Coríntios 10, Colossenses 2, Romanos 6, que é o fundamental. Então, vai ter vários pontos falando sobre a respeito do batismo que é em Cristo Jesus. É o morrer e ser vivificado, que é o top de Efésios, Efésios 3, então, 3 não, Efésios 2, sobre quem é morto, você tem que ser morto na carne e vivificado no espírito. Então, isso vem da onde? Vem do livro de Gênesis, Bereshit. Então, porque o homem, quando pecou, foi morto espiritualmente. Gênesis 6, versículo 3, Depois que o homem pecou, meu espírito não contenderá com o homem. Então o homem passou a morrer espiritualmente. A carne, que é a nossa confusão da carne com o espírito, mas passou a morrer espiritualmente. Depois que você se converte a Cristo, você volta a religar com Cristo, pois somos um templo do Espírito. Não é um templo de pedra, é você que é o templo. Muitos idolatram o templo, achando que lá é a casa de Deus. Lá nós congregamos, mas a casa de Deus somos nós. Deus não habita em templo feito por mão de homem. Só é ler, Atos 17, versículo 20, Atos 7 e Hebreus 3. Vai entender. Então, esse mistério, que foi a qual Paulo trouxe, que é o mistério da condenação. É só você ler 2 Coríntios, versículo 7, Versículo 7, versículo 8, 9 e 10, Vai falar sobre o ministério da condenação, a qual veio condenando, Então, o batismo que é quem crê for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Então, era um batismo um batismo de condenação. Então, em Cristo ele foi encerrado e permanece Cristo, que é a cabeça. Então, todos têm que passar por Cristo. Então, o arrependimento hoje em Cristo Jesus não é mais um batismo. Hoje o batismo funciona como um cumprimento, como um sepultamento, a qual, para você entender, tem que ler Romanos 6, para você entender. Então, esse batismo foi encerrado em Cristo Jesus. Senão, o ladrão da cruz ou quem não fosse batizado estava ferrado. Então, por isso que Jesus abriu, uma chance para aqueles que se arrepender na cruz. Então, na cruz foi tudo isso cumprido, mas hoje eu vejo ainda muita gente batizando nesse ponto, o batismo da condenação. Então, como já falei, 2 Coríntios capítulo 5, verso 1, 2, 3, 17, 18, 19, 20, onde está falando sobre a respeito do cumprimento de Jesus Cristo, a qual o nosso batismo em Cristo Jesus. E brevemente estou cumprindo esse batismo em nome de Jesus. É muito difícil, foi muito difícil, mas com fé em Deus vou realizar esse batismo, Então, para a honra e glória do nome de Jesus. Então, que viemos, sempre fazer a vontade de Deus. Se eu estou ligado em Cristo, então eu tenho que acompanhar o que está nas Escrituras, pois não entenderam, a qual, como já falei nos outros vídeos aqui, sobre a respeito, está lá, Mateus 28, batizai no Pai, no Filho e Espírito Santo, mas não entenderam que é a segunda pessoa. Deus se manifestou, como Filho,